Casamento e divórcio. Este é um tema muito complicado e polêmico. O tema casamento e divórcio, revelação sobre a semente da serpente e os 7 selos fazem parte do pacote de revelação que Deus teria dado ao 7º anjo nesses últimos tempos. Esta é uma revelação que foi dada somente ao profeta William Branham. Ele conseguiu pregar isto sem sair da palavra, porque o profeta William Branham conhecia a lei de Deus, obedecia a lei de Deus, mas ele também não se esqueceu da graça e da misericórdia. Mas os pastores da mensagem, que não têm chamado para pregar a mensagem, quando pregam a mensagem casamento e divórcio, parecem esquecer do sacrifício do Calvário. Parece que o sangue de Jesus perdeu o seu poder e a salvação agora é por obras e não por graça. Pois a mensagem casamento e divórcio é uma lei severa, que quem quebrar está perdido. Pois a mensagem casamento e divórcio tira a arrogância daqueles que pensam que são salvos. Aqueles que pensam que vão se salvar porque o seu casamento está certinho. Pensando deste jeito, acham que vão ser salvos por causa disso e não pela graça. Tentam comprometer a Deus, fazendo com que Deus pense: tenho que te salvar, porque o teu casamento está certinho. Mas a mensagem casamento e divórcio quebra este orgulho e mostra que ninguém tem um casamento certinho. Porque se há muito tempo atrás a sua esposa beijou um menino na escola, aquele menino é o marido dela, porque naquele beijo havia glândulas sexuais. Então muitos, por mais sincero que seja, pode estar casado com uma mulher que já uma vez foi tocada por homem. A mensagem casamento e divórcio quebra o orgulho e nos coloca todos em uma só plataforma, dizendo: tem misericórdia de nós, Senhor, pois não podemos nos salvar. E este é o lugar que a mensagem casamento e divórcio te coloca, em uma situação que você descobre que você não é digno, que não tem ninguém digno, e que se não for a graça, a misericórdia do Senhor, você está perdido. Desde 1958, o irmão Branham vinha falando de colocar em ordem o tema sobre casamento e divórcio. Na mensagem Por que não somos uma denominação, pregada em setembro de 1958, o irmão Branham diz no parágrafo 151, antes de terminar isso, se eu tiver uma chance, quero pôr em ordem para vocês aquele caso de casamento e divórcio. E por todos esses anos, o irmão Branham se preparou para pregar casamento e divórcio, mas ele só conseguiu pregar esta mensagem em fevereiro de 1965, o ano de sua morte. 7 anos falando e prometendo aos irmãos que um dia ia pregar sobre casamento e divórcio, mas só veio pregar no ano de sua morte. E nos anos que se seguiram, 1962, 63 e 64, nas mensagens perguntas e respostas, quando era confrontado com as perguntas, ele sempre dizia: eu ainda vou pregar um tema específico sobre isto. As respostas que ele dava às pessoas nestes anos, antes de 65, eram respostas sobre o que ele achava, mas não era ainda aquilo que o Senhor tinha dito. Porque ele estava esperando o tempo certo em que Deus desse a correta revelação para que ele pudesse pregar um tema somente sobre isto. Religião de Jezabel, ano 1961, parágrafo 19. Há muitas coisas que vocês têm feito por mim e eu aprecio isso. Agora, se eu puder ajudar no sentido de dar-lhes uma roupa de oração ou alguma coisa, algo, não me peçam doutrina, porque eu não desejo fazer isto. Muitas pessoas me escrevem perguntas sobre casamento e divórcio e assim por diante.
O que é uma confusão na igreja, eu sempre lhes respondo de volta e digo: pergunte ao seu pastor. William Branham não tinha ainda recebido a revelação correta sobre casamento e divórcio, por isso ele preferia que o pastor local ensinasse isto. Perguntas e respostas, número 3, 30 de agosto de 1964. Recordem, o Senhor permitindo, a próxima vez que eu voltar, eu desejo pregar para vocês, sobre lhes mostrar na Escritura a precisão de casamento e divórcio. Isto é, então simplesmente deixe isso somente da maneira que realmente é. Então, daí por diante, você verá isto. Então, até aquele dia, tenha um bom ânimo, que o Senhor possa te abençoar ricamente. Vamos ficar de pé. Observe, desde 1958, sempre dando uma promessa que um dia o Senhor ia trazer a revelação de casamento e divórcio. E isso veio apenas em fevereiro de 1965. Mas antes de 65, em 62, 63, se alguém perguntasse sobre casamento e divórcio, ele sempre dizia: pergunte ao seu pastor. Ou ele dava uma resposta do que ele pessoalmente achava sobre aquilo. Eram respostas que eram dadas para satisfazer a pergunta daquele irmão, porém sempre dizendo: mas um dia eu vou trazer a revelação concreta, a resposta correta, porque o Senhor há de me revelar. Perguntas e respostas, número 15, maio de 1962. Parágrafo 43. Mas agora apenas para dizer irmão Branham, eu me casei, minha esposa é uma incrédula. E aqui tem uma irmã que eu posso me casar. Eu vou deixar essa e me casar com aquela. Bom, era maio de 1962, a revelação de casamento e divórcio ainda não tinha vindo, mas o irmão Branham precisava dar uma resposta para essa pessoa. Veja, ele queria deixar sua esposa só porque ela era incrédula, e a Bíblia diz que você só pode deixar o incrédulo se ele quiser te deixar porque não aceita você sendo um cristão. E o irmão Branham já explicou que nestes casos de deixar o outro só porque ele é briguento, ou porque ela cortou o cabelo, ou porque era incrédula, você pode até deixar, mas não pode casar-se outra vez. Mas esta pessoa queria deixar sua esposa, que era incrédula, mas queria casar de novo com outra irmã. Então a resposta do irmão Branham é: não, realmente não. O seu voto é até que a morte vos separe. E não há nada mais neste mundo que te permitirá que case-se. Na Bíblia, até que seu companheiro esteja morto. Não existe um novo casamento em parte alguma, de modo algum, exceto quando morre o companheiro. Isso é tudo, vê? Então esta resposta aqui do irmão Branham estava corretíssima. O homem queria deixar a esposa só porque ela era incrédula e queria casar outra vez. Está corretíssima, mesmo sendo um ponto de vista dele, porque ainda não tinha vindo a revelação da mensagem em casamento e divórcio, que só veio em 1965. Não há necessidade de citar aqui muitos outros parágrafos que o irmão Branham gravou em 64, 62, 63, que é impossível outro casamento na Bíblia, e que só era possível ter um novo casamento se a sua esposa ou o seu esposo morresse. Lembre-se, neste tempo, o irmão Branham disse que não havia nenhuma outra forma de casar de novo, nem pela fornicação, nem pelo adultério, nem pela traição da mulher. Mas em fevereiro de 1965, quando Deus deu ao irmão Branham a revelação da mensagem Casamento e Divórcio, Deus corrigiu isto, porque o irmão Branham diz que a palavra de Deus corrige todo erro. E na mensagem Casamento e Divórcio, pregado em 1965, o irmão Branham disse que esta linha de pensamento, que você só pode se casar de novo se aquela pessoa que você viveu estiver morta, pode te levar para um lado errado.
É aqui onde eu acho que muitos pastores da mensagem se enganam. Eles estão pregando o casamento e divórcio baseado no que o Mombrana pregou antes da mensagem casamento e divórcio. E estão se esquecendo que o que foi pregado antes foi o irmão Brana, e o que foi pregado na mensagem casamento e divórcio foi Deus. Da forma que eles pregam, a mensagem casamento e divórcio não tem valor algum. Eles pregam que não há outra forma de se casar de novo a não ser que aquela pessoa, o seu companheiro, esteja morto. Mesmo que a esposa adultere, o esposo não pode deixá-la e casar-se com outra. E até citam os parágrafos das mensagens perguntas e respostas do irmão Brana. E o irmão Brana realmente falou isso antes de pregar casamento e divórcio. Está lá nas mensagens de 63, 64, 62, mas em fevereiro de 1965, ao pregar casamento e divórcio, o irmão Brana disse que havia duas linhas de pensamentos erradas e que esta linha de pensamento que a esposa tem que morrer para que o homem possa casar outra vez é uma linha de pensamento errada. Antes da revelação dos 7 selos, o irmão Brana pregou que o cavaleiro do primeiro cavalo de Apocalipse 6 era a pureza do Evangelho. Mas quando veio a revelação dos 7 selos, Deus corrigiu isso e mostrou que, na verdade, aquilo era o espírito do anticristo. Sobre casamento e divórcio é a mesma coisa. Tudo que o irmão Brana falou antes foi corrigido em 65 em casamento e divórcio. Veja, antes da mensagem casamento e divórcio, o irmão Brana diz que não havia nada no mundo que te permitisse casar outra vez, a menos que a tua esposa estivesse morta. Nada no mundo, nem se ela tivesse cometido fornicação, que é aquilo que o irmão Brana disse, ter se envolvido com outro homem antes de casar com você e não ter lhe dito. Nada no mundo, nem mesmo se ela tivesse se prostituído enquanto estava casada com você, praticando prostituição, ganhando dinheiro com seu corpo. Nada no mundo te dava direito de se casar de novo. Mas Deus disse para o irmão Brana, essa linha de pensamento é errada, porque o marido é um tipo de Cristo. E se nada no mundo dá direito ao esposo deixar a esposa e casar-se com outra, nada no mundo teria dado direito a Jesus abandonar a Igreja Católica e levantar uma nova noiva. Seja lá o que fosse, fornicação, adultério ou prostituição, que a Igreja Católica cometesse, Jesus teria de estar com ela até hoje. E não se esqueça, o irmão Brana disse antes de casamento e divórcio, nada no mundo te dá direito de deixar tua esposa e casar com outra. Mas na mensagem casamento e divórcio, fevereiro de 65, parágrafo 52, o irmão Brana diz, agora se for assim, nós temos duas linhas de pensamento sobre casamento e divórcio. Isto é, uma delas diz que o homem só pode casar-se uma só vez, a não ser que a sua esposa esteja morta. Essa é a linha de pensamento que o irmão Brana vinha tendo antes da revelação da mensagem casamento e divórcio, nos anos de 62, 63, 64. E é a linha de pensamento que muitos pastores da mensagem creem hoje. E o irmão Brana diz, e esta é uma das perguntas, porém, você vai seguindo aquilo, então você irá completamente além do outro lado. Agora vamos ver qual é a outra linha de pensamento. O irmão Brana diz, e então a outra diz, se a esposa ou o marido, qualquer um dos dois, cometer adultério,
qualquer um dos dois pode ser repudiado e o outro se casar novamente. Aí o Mombrana diz: você pode achar a si mesmo indo completamente de uma extremidade à outra com isto. Então ele diz: então veja que nem é sudeste nem noroeste, nós queremos diretamente o leste. Você sai fora da escritura quando você vai por este caminho, você sai da escritura quando você vai por aquele caminho. Então, se você crer que não há outro jeito de casar a não ser que a sua esposa esteja morta, você está no caminho errado. E se você diz que os dois podem repudiar e os dois podem casar de novo, você também está errado. Os dois caminhos estão errados. Mas você diz que o irmão Brana falou em 64 que não havia nenhuma forma de casar de novo a não ser que a esposa estivesse morta. Sim, falou, ficou gravado em fita, se tornou livro, não podemos fazer nada. Mas foi corrigido em fevereiro de 65 na mensagem Casamento e Divórcio. E ele diz que este caminho é um caminho errado. Tem que haver um centro, diz o irmão Brana. Não é nem por lá e nem por cá. Tem que ir pelo meio. E qual é o caminho do meio? Parágrafo 201, Casamento e Divórcio. Agora ele claramente mostra aqui, nesses tipos, que há um só Cristo e muitos membros daquela esposa. Observem, ele pode nos repudiar por adultério espiritual. Não está falando de fornicação. Não está falando de uma vez antes de nós conhecer a Cristo, nós adulteramos ou tivemos uma fornicação e não contamos para ele. Não. Está falando de adultério espiritual e doutrina falsa a qualquer tempo que ele desejar. Porém, como você se atreve a repudiá-lo e fazer isto? Um homem pode repudiar sua mulher e se casar com outra, mas a mulher não pode repudiar seu marido e se casar com outro. Este é o caminho certo. Veja, antes de 65 ele dizia: nada no mundo, nem a fornicação, nem o adultério, nem a traição, nada no mundo te dá permissão de deixar tua esposa e casar com outra, a menos que ela morra. Em fevereiro de 65 Deus disse para ele: Brana, este pensamento está indo numa direção errada. Um homem pode repudiar sua mulher e se casar com outra, mas a mulher não pode repudiar seu marido e se casar com outro. Agora vamos para a esposa de Cristo, saindo do natural para o espiritual. E da mesma forma é com a igreja que recusa ser grávida na era em que agora vivemos, para trazer filhos desta era. Não somos luteranos, não somos wesleyanos, nem somos pentecostais. Precisamos ser filhos desta era através da gravidez da palavra de Deus para trazer um filho desta era, o filho semente. Amém? Eu espero que compreendam. Não podia se engravidar, não. Então, o que ele faz? A repudiou em divórcio. Isso é correto. Mas ela não deve se atrever a repudiá-lo. Ele a repudiou. Qual foi o motivo que Jesus repudiou o sistema religioso? Foi porque fornicou? Foi porque adulterou? O irmão Brana está dizendo foi porque ela recusou ficar grávida dele. Agora eu lhe pergunto, se o homem que deixa sua esposa porque ela adulterou não pode mais casar-se outra vez, porque nada no mundo permite ele casar, a menos que ela esteja morta. Então Jesus repudiou o sistema religioso e ficou solteiro por toda a eternidade? O que você acha? Ele deixou o sistema religioso porque adulterou, seguindo dogmas falsos, doutrinas trinitárias. E se nada no mundo permite que Jesus se case outra vez, como não é permitido ao homem,
a menos que esta mulher esteja morta. E que tal se eu lhe disser que o sistema religioso morreu? Aí você diz, pois é, aí está a diferença, porque o homem que a esposa dele adultera, ela continua viva. Jesus é diferente, porque o sistema religioso morreu. Tá, mas o sistema religioso não morreu fisicamente. Eles continuam existindo fisicamente, mais fortes e mais bonitos do que nunca. Se o sistema religioso morreu para Cristo, foi de uma forma espiritual. E uma mulher que adultera, que trai o marido, ela morreu fisicamente ou espiritualmente? Se você respondeu que ela morreu espiritualmente, igual ao sistema religioso, parabéns, você acertou! A intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda, 1963. 136 é o parágrafo. Veja agora, e no capítulo 7 de Judas, outra vez. Sodoma e Gomorra. Oh, que coisa horrível, não estando casado com mulher, indo atrás de outra carne, um homem que é casado com sua esposa. Eles não mais são dois, eles são um. E um homem que sai atrás de outra mulher, ele automaticamente se separa de sua esposa. E uma mulher que sai com outro homem, ela está morta para seu esposo. Ela negou a sua própria carne. Ela está cortada dele, isto é certo. Então, do jeito que é com o homem, é com Cristo. A mulher do homem não morre fisicamente quando ela adultera. Ela morre espiritualmente. A mulher de Cristo, o sistema religioso, catolicismo e protestantismo, não morreu fisicamente quando adulterou. Eles continuam existindo mais forte que nunca. Eles morreram foi espiritualmente mesmo. E isso deu direito a Jesus Cristo levantar um novo povo, uma nova noiva. Então, antes de casamento e divórcio, Mombrana dizia, nada no mundo te dá direito de casar outra vez, a menos que sua esposa esteja morta. Mas agora, parágrafo 190, casamento e divórcio, corrigido por Deus, diz, está vendo agora aquela coisa lá desde o princípio? Casando-se novamente, agora notem, ele pode. Porém, ela não pode. Em Mateus 19, verso 9, quando Jesus disse, qualquer homem que deixar sua esposa e casar-se com outra, a não ser pelo motivo de prostituição, comete adultério. Porque a palavra prostituição, direto do grego, está escrito porneia, que significa fornicação. E até mesmo o irmão Brana, antes de 65, antes de pregar casamento e divórcio, disse que fornicação é quando a mulher esteve com outro homem antes de se casar. E ao casar-se com o atual marido, não disse para ele o que fez. Mas ele também não disse que isso dava direito de casar-se outra vez. O que ele disse foi, nada no mundo te dá direito de casar-se outra vez, a não ser que tua esposa esteja morta. E Deus falou para ele em 65, em casamento e divórcio, que este pensamento estava errado. Então alguns dizem que Mateus 19, verso 9, dá direito a casar-se de novo só nessas circunstâncias. Mas antes de tomar a palavra porneia e trazer o verdadeiro significado dela e mostrar para vocês que isso é um erro, eu queria só colocar uma coisa aqui para nós analisar. Veja bem, o que é mais grave? Você tem uma esposa que casou com você e no passado, antes de conhecer você, antes de noivar com você, ela teve adultério com um homem, mas ela não te contou. Então isso é grave, sim, é grave, muito ruim, mas quando ela fez isso, ela não estava com você. É a mesma coisa a nossa vida espiritual. Antes, quando não estávamos com Jesus, nós praticávamos as coisas da carne. E Deus diz em sua Bíblia que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Era o tempo da ignorância, você não conhecia a verdade.
Agora, isto é grave, você ter uma esposa que ficou com outro homem antes de conhecer você, mas agora ela não está com ninguém, apenas com você, está sendo fiel, mas ela cometeu o erro de não ter te dito que ficou com este homem antes de conhecer você. Eles dizem que este é o significado da palavra porneia e que este é o único motivo que o homem pode deixar a mulher e casar-se de novo, se ela fez isso no passado. O irmão Branham não disse isso. Ele disse: nada no mundo te dá direito de casar-se outra vez a menos que tua esposa esteja morta. Agora, se ela estiver fazendo agora no presente, depois de casado com você, você está trabalhando, trazendo as coisas para dentro de casa e ela está te enganando, te traindo, você não pode deixar e casar com outra. O que é mais grave, na sua opinião, é ela ter feito isso antes de conhecer você ou está fazendo agora? Já na Bíblia Católica de Jerusalém, sendo o tradutor padre ou teólogo, no rodapé de Mateus 19, verso 9, ele diz assim: que em Mateus 19, verso 9, Jesus permite casar-se de novo só no caso de matrimônio inválido, pois este seria o significado correto da palavra porneia. E o que era o casamento inválido era quando um homem casava com a própria filha ou com a sua irmã. E então aquilo era um matrimônio inválido, e Jesus disse que, sendo assim, podia casar de novo, deixar aquele casamento errado e casar-se corretamente. Já sabemos que temos um profeta que pregou na mensagem Casamento e Divórcio que o homem pode, a mulher não. Ele pode repudiar sua esposa e casar-se novamente. Na mensagem Casamento e Divórcio, o profeta não disse que o homem pode repudiar e ficar solteiro para o resto da vida. Não, ele disse que ele pode repudiar e casar-se novamente. E ali ele nos disse que este pensamento de que o homem só pode casar-se de novo se a sua esposa estiver morta é um pensamento que vai no caminho errado. Agora, se em Mateus 19, verso 9, a palavra porneia dita por Jesus ali significa que é somente em caso de matrimônio inválido, de homem que casa com a sua irmã ou com a sua filha, então o irmão Branham está indo contra o que Jesus falou. E se você me disser, não, a palavra porneia significa fornicação, e isto é, quando uma mulher teve relação com um homem antes de casar e casou-se e não falou para o marido. Será que porneia tem este significado? Mas se porneia tem esse significado, mesmo assim, antes da mensagem Casamento e Divórcio, o irmão Branham não diz que você pode deixar a mulher se ela tiver praticado fornicação. Mas, na verdade, ele diz em todas as mensagens antes de Casamento e Divórcio que não há nada no mundo, nem porneia, nem fornicação, nem adultério, nada no mundo que te dê direito deixar tua esposa, a não ser que ela morra. Então, se a mulher ficou com outro homem antes de casar e não contou para ele, ela cometeu fornicação, mas o irmão Branham diz que ele não pode deixar ela por causa disso. Lembre-se, nada no mundo. Mas em fevereiro de 65, ao pregar Casamento e Divórcio, ele disse que o pensamento de que nada no mundo te dá direito de casar outra vez, a menos que a esposa esteja morta, está errado. E disse que há um centro, e o centro é que o homem pode, a mulher não pode, que ele pode deixá-la e casar-se novamente. Observe, não é deixá-la e ficar solteiro pro resto da vida, mas deixá-la e casar-se novamente. E ele pregou isso baseado em Mateus 19, verso 9, que Jesus diz que se ele deixar por causa de porneia, observe, por causa de porneia, ele pode casar-se novamente.
Aí que está. O que é porneia? O problema é que as pessoas não sabem nem o que significa a palavra matrimônio. Quando se fala em matrimônio, no psicológico das pessoas só vem o pensamento de uma mulher e um homem entrando nos corredores de uma igreja, de véu e de grinalda, para se encontrar com o padre ou o pastor. Antes de entrar nesta igreja, eles já foram no cartório, ao juiz de paz, e ele fez uma documentação. Eles estão casados no cartório e agora vão fazer o matrimônio na igreja. Mas e se eu disser para você que este matrimônio aí foi inventado pela Igreja Católica e o matrimônio que Deus se refere não é isto? Isso mesmo, a palavra matrimônio adquiriu esse significado de mulher entrando na igreja de véu e grinalda, junto com o noivo no passar do tempo da era cristã. Vamos tomar um jornal de 1833 e vamos ver qual era o significado da palavra matrimônio na nossa língua, a língua portuguesa. O jornal fala de um homem que tentou estuprar uma mulher naquela ocasião e ele foi punido com castração. Agora, leiamos este português antigo de 1833 e veja o que ele diz. Província de Sergipe. O adjunto do promotor público, representando contra o cabra Manuel Duda. Porque no dia 11 do mês de Nossa Senhora de Santa Ana, quando a mulher do Chico Bento ia para a fonte, já perto dela, o supracitado cabra, que estava em uma moita de mato, surgiu dela de supetão e fez proposta à dita mulher, por quem queria para coisa que não se pode trazer a lume. E como ela se recusasse, o dito cabra abrafolou-se dela, deitou-a no chão, deixando as encomendas dela de fora, ao Deus dará. Ele não conseguiu matrimônio, porque ela gritou. Este sujeito atacou a mulher no caminho, tirou a roupa da mulher, ele ia estuprar a mulher. E a frase diz, ele não conseguiu matrimônio porque ela gritou. Agora, quando fala matrimônio hoje, todo mundo só lembra de mulher e homem entrando em igreja vestidos, ela de véu e grinalda e ele de terno, para se encontrar com o pastor ou o padre. Mas matrimônio significa sexo. O homem não conseguiu sexo com a mulher porque ela gritou. Matrimônio, a verdadeira palavra matrimônio é sexo. Você entendeu por que a Bíblia diz agora que nos tempos de Noé eles tinham matrimônios e se davam em matrimônios, casavam-se e davam-se em casamento, tinham matrimônios e davam-se em matrimônios. Com o tempo a palavra mudou de sentido, mas nos tempos bíblicos matrimônio significava sexo. Começou a captar? Então Jesus disse, qualquer um que deixar sua esposa e casar-se com outra, a não ser por porneia. O que significa a palavra porneia? Os teólogos dizem, significa matrimônio inválido. E se naquele tempo matrimônio significava sexo, então porneia é sexo inválido. Se todos concordam que Jesus estava falando da fornicação, a palavra fornicação no grego significa, no Novo Testamento, fornicação é o termo usado para traduzir a palavra grego porneia, termo técnico que designava um matrimônio inválido.
Então chegamos na palavra. O que Jesus disse na verdade foi: qualquer um que deixar sua esposa e se casar com outra, a não ser no caso de matrimônio inválido. E se o significado da palavra matrimônio nesse tempo significava sexo, então Jesus disse: qualquer um que deixar sua esposa e se casar com outra, a não ser no caso de sexo inválido. O que era o sexo inválido? Era o sexo que a mulher tinha que não era com o marido, não era considerado válido pela lei. Então tomamos Mateus 19, verso 9, pela Bíblia interlinear, direto do grego. A tradução diz assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita. Ou seja, relação sexual é matrimônio inválido, matrimônio ilícito, sexo ilícito, sexo inválido, que não é com o marido. Então aqui tira todas essas dúvidas. Nós chegamos a uma conclusão que na verdade Jesus estava dizendo que o homem pode deixar a mulher e casar com outra se ela tiver relação sexual com outro homem fora do casamento, que é a traição que nós chamamos hoje. Foi por isso que todos aqueles anos o irmão Branham disse: não há nenhum jeito de casar com outra, a não ser que a mulher esteja morta. Mas em 65 ele corrigiu isso dizendo: o homem pode, a mulher não, porque a tradução correta de Mateus 19:9 é esta. Matrimônio inválido é o significado da palavra porneia que Jesus falou, o qual significa sexo inválido, sexo ilícito, sexo fora do casamento. Então, se ela é casada e tem relação sexual com outro homem, ela está tendo sexo inválido, matrimônio inválido. O esposo pode deixá-la e casar-se outra vez. Casamento e divórcio 188. Veja, ela tem um marido vivo, então nenhum homem pode se casar com ela. Não importa o que ela faça e quem ela seja, ela tem um marido vivo. Não há nada que possa sustentá-la para fazer tal coisa. Porém, não é assim com ele, porque é ela, não ele. Pegaram isto, irmão Branham pergunta se você pegou isto. Porque antes, em 64, 63, ele disse: não há nada no mundo que te possa dar direito de casar-se de novo, a menos que a sua esposa esteja morta. Mas aqui ele está dizendo: ele pode, ela não. Você captou isto? Ele diz: você precisa deixar a palavra andar em coesão, veem? Nada diz que ele não pode. Agora, antes ele dizia: não há nada no mundo que te dê direito de casar-se outra vez, a não ser que a tua esposa esteja morta. E aqui ele está dizendo: nada diz que ele não pode, porém ela não pode. Vem, porque é ela e não ele. Isto é exatamente o que a Bíblia diz. Não há nada citado que o impeça, ou não há nada citado que impeça ele de casar de novo, de se casar de novo. Mas há contra ela. Por quê? Ele diz: Cristo no tipo, porque o marido é um tipo de Cristo. Agora você imagina só, se a mulher adulterar e o homem não puder deixar ela e ir casar com outra, ficar solteiro o resto da vida, Jesus tinha que ter deixado a Igreja Católica e ficar solteiro o resto da vida. Não podia mais levantar uma nova noiva. Você viu o poder da mensagem casamento e divórcio? Ela tem um certo poder, uma soberania.
tudo que o irmão Brana falou em outras mensagens, perguntas e respostas, antes de casamento e divórcio, dizendo não há nada no mundo que te faça casar de novo, tudo aquilo acabou aqui. Casamento e divórcio corrigiu, apertou o parafuso e colocou a coisa em ordem. E um pastor que prega diferente disso está negando a mensagem em casamento e divórcio. Portanto, o pensamento de que um homem que é traído pela mulher tem que ficar solteiro o resto da vida, não casar nunca mais, está errado. Leia Casamento e Divórcio. Sobre o antigo significado da palavra matrimônio, significar sexo. E para aqueles que acham que matrimônio é esse estilo velho católico de entrar em igreja e em cartório, eu lhe faço uma pergunta: qual foi o cartório e a igreja que Adão e Eva entrou? Qual foi a igreja que Jacó e Lia entraram naquele dia da festa na casa de Labão, que eles tiveram um matrimônio? Não. O rapaz pedia a mão da moça em matrimônio para o seu pai, subia com ela para os aposentos e ali tinham relação sexual e ela passava a ser mulher dele, carne da carne dele, osso do osso dele. Matrimônio para Deus é sexo, nada de entrar em igreja ou em cartório. Sabe o que isso significa? Isso significa que com cada pessoa que você tem relação sexual, para Deus você casou com ela. E se a tua esposa te trai com outro homem, ela cometeu matrimônio com outro homem, ela casou com outro homem, ela está exercendo poligamia, ela está tendo mais de um marido. Para Deus, aquele homem que ela teve relação sexual com ela é o novo marido dela. E então cada homem que ela tem relação é um novo marido que ela casa. Então a coisa inverte. Antigamente a poligamia, um homem tinha várias esposas. Hoje em dia, uma esposa tem vários maridos. Esta é a razão porque nos dias de Noé eles casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, faziam sexo e davam-se em sexo. Faziam matrimônio e davam-se em matrimônio. Matrimônio é a relação sexual e não a festa ou a entrada em igrejas. Uma vez que você se dá em matrimônio com uma mulher, aquela é a sua mulher. Uma vez que você se dá em matrimônio com um homem, aquele é o seu homem para Deus. E se ela se dá em matrimônio para outro homem que não é o marido, ele pode repudiá-la e casar-se outra vez, ter outra mulher, porque ela praticou um matrimônio inválido. Este é o significado da palavra porneia de Mateus 19, verso 9.